aqueles dois personagens a que nos referimos do começo podem se encontrar numa pessoa só. Com isso, o autor reconhece que... O que ele reconhece? Então nós temos aqui 4 afirmações novamente e depois nós temos as alternativas, beleza? Então vamos lá. É desejável... Então, aqueles dois personagens a que nos referimos no começo podem se encontrar numa pessoa só. Com isso, o autor reconhece que é desejável pensar o esporte por outro viés que não seja aquele permeado por admiração e paixão. Essa é uma ideia. Vamos ver a outra. Admitir o futebol na ordem do pensamento significa fazer do torcedor apaixonado uma pessoa capaz de refletir sobre seus pontos positivos e negativos. Vamos à frente. Há intelectuais que, mesmo não admitindo que possa haver, tá, gente? É um erro da própria banca. Que possa haver abordagens intelectualizadas do futebol, são torcedores fervorosos. Há intelectuais que são torcedores fervorosos, mesmo esses intelectuais não admitindo que possa haver abordagens intelectualizadas do futebol. Número 4. O torcedor apaixonado é aquele que prefere pensar o futebol na sua expressão cultural. E, portanto, é o que congrega as características de leitor preferencial do livro. Ele tem a característica preferencial do livro, de leitor preferencial do livro. O texto fala alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Então, nós temos aqui algumas afirmações. Vamos, então, aqui observar o texto. Tá? Então, nós observamos aí que o leitor a quem se dirige esse livro não é evidente. Então, não tem aquele que é primordial, mais importante para a leitura do livro, né? Então, ele serve para qualquer pessoa, para todos, beleza? Basicamente é isso. E aí se coloca o que no fim do livro, no fim do texto, né? Não é incomum também que intelectuais vivam intensamente o futebol, sem pensar futebol, e que resistam ao mesmo tempo a admiti-lo na ordem do pensamento. Nesse caso, aqueles dois personagens a que nos referimos no começo podem se encontrar numa pessoa só. Beleza, então. Então, nesse caso aqui, vamos avaliar, tá? Aquilo que a gente acabou de ler. Então, olha só. Número 1. O autor reconhece que é desejável pensar o esporte por outro viés que não seja aquele permeado por admiração e paixão. O texto, por aquilo que a gente leu, a gente pode entender aqui que se deseja, de acordo com o texto, de acordo com o que está escrito aqui, então se deseja pensar o esporte por outro viés? Não. O texto apresenta um livro, e esse livro, o autor mostra no livro que qualquer pessoa pode ler esse livro. Veja aquela pessoa que é fervorosa, que gosta muito de futebol, mas não quer pensar o futebol, até aquele intelectual que não gosta de futebol, mas pode ler sobre isso, ou até mesmo aquele intelectual que gosta muito de futebol, não quer pensar em futebol, ou gosta muito de futebol e às vezes pensa intelectualmente em futebol. Então é para todos eles, né? Cabe esse livro, beleza? Então essa é a ideia. E não de que seja desejável pensar o esporte por outro viés. Ele não quer que se pense o esporte em outro viés. Não é essa a ideia no texto, beleza? Então aqui é o gancho para a gente eliminar. Olha o próximo. Admitir o futebol na ordem do pensamento significa fazer do torcedor apaixonado uma pessoa capaz de refletir. O texto não quer fazer o torcedor apaixonado passar a ser o intelectual do futebol. Veja aqui comigo na tela. Admitir o futebol na ordem do pensamento significa fazer do torcedor apaixonado uma pessoa capaz de refletir sobre seus pontos positivos e negativos. Ele não quer que aquele cara que joga futebol, gosta de futebol, pensa futebol, né? Aliás, vê o futebol, seja aquele intelectual que veja o ponto positivo e negativo. Não, beleza? Ele não quer, não pensa essa ideia. Então, fora. 3. Há intelectuais que, mesmo não admitindo que possa haver abordagens intelectualizadas do futebol, são torcedores fervorosos. Então, vamos aqui voltar. Há intelectuais que vivam intensamente o futebol, sem pensá-lo, e que resistam a admiti-lo na ordem do pensamento. Resistam a admitir essa forma intelectualizada. Resistem nisso. Eles são apaixonados, ele é intelectual,
ele é apaixonado por futebol e resiste, não quer pensar o futebol. Nesse caso, e que resistam ao mesmo tempo a admiti-lo na ordem do pensamento. Então não quer pensar o futebol. Nesse caso, aqueles dois personagens a que nos referimos do começo podem se encontrar numa só pessoa, tanto intelectual quanto aquele apaixonado pelo futebol, porque o livro serve para os dois. Beleza? É essa a ideia. Então, a número 3, cara, a número 3 está correta. Número 4. O torcedor apaixonado é aquele que prefere pensar o futebol. Pensar o futebol aqui, já observe. No texto, pensar o futebol é a parte intelectualizada. Tá? É o intelectual. Então é explicar o futebol, ver o lado positivo e negativo. Fora. Na sua expressão cultural, o torcedor apaixonado é aquele que prefere pensar o futebol na expressão cultural e, portanto, é o que congrega as características de leitor preferencial do livro. O texto não traduz aí um leitor preferencial do livro, beleza? Por isso, nós notamos que no número 3 somente cabe, então nós vemos aí a alternativa A, é ela a correta.